Olá amigos, então vamos aí continuar com o nosso material. Dessa vez eu vou montar então uma parte do nosso Arduino, ok? Nós vamos precisar de mexer com com alguns detalhezinhos que são extremamente importantes. O primeiro deles, pessoal, lembrem-se, a JDK que foi configurada no nosso Eclipse, ela precisa ser 32 bits, porque eu vou trabalhar com a DLL que também é 32 bits. Ok? Então tem de ter sido aqui instalado a nossa JDK, sendo JDK não pode ser JRE, e ela seja 32 bits, ou seja, x86. Ok? Então é extremamente importante isso, não pode acontecer alguns erros. Então vamos continuar nosso desenvolvimento. Eu vou criar aqui agora uma classe com o nome serial. Essa minha classe serial, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou criar uma variável buffer. Vou colocar essa variável. Aqui a gente vai estender aqui, a gente vai implementar, pessoal, essa interface aqui, ó, Serial Port Event Listener. O que vai ser essa? Para que a gente precisa fazer isso, pessoal? Essa vai ser a classe que vai tratar toda vez que o Arduino me enviar algum comando, algum string. Então, essa minha interface, ela tem um método que eu preciso implementar para receber esse comando, tranquilo? Então, aqui, posso até aqui, vir aqui, já pedir para ele implementar automático. E aqui nós temos então o meu método serial event. Esse método serial event ele vai ser chamado toda vez que ocorrer um evento no Arduino. Então toda vez que ele às vezes me enviar uma string, ele vai ser chamado esse método aqui automaticamente. Só que na hora que ele chama esse método para mim, pessoal, ele informa qual evento que aconteceu. Uma vez que eu verificar que tem dados disponíveis para eu ler que o Arduino me enviou, eu vou no meu buffer de entrada, que no caso é esse input aqui, e vou ler os dados. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar se o evento que chegou para mim é do tipo data available, é basicamente que existem dados disponíveis para eu poder ir lá no meu buffer e ler aqueles dados. Lembrando que toda vez que eu vou lá no meu buffer, eu faço a leitura do buffer e removo do buffer aqueles dados que estavam lá guardados. Tranquilo? É como se fosse realmente um local de armazenamento, um cache. Toda vez que eu fizer esse processo, então, que eu tiver dados disponíveis, eu vou lá no meu buffer. Então, se chegou esse evento de dados disponíveis, eu vou ir lá no meu buffer e vou ler esses dados. Eu vou até colocar aqui WebSocket, enviar mensagem aos clientes. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Esse input aqui é o meu buffer que tem ali os dados que chegaram do Arduino. Eu vou pegar aqueles dados que chegaram do Arduino, vou dar um readline ali, e esse readline o que ele vai fazer? Ele vai me retornar a linha que estava presente no meu buffer. Então ele vai ler a linha para mim, e uma vez que ele leu a linha, ele remove lá do buffer e eu tenho aquele dado disponível que o Arduino me enviou. Eu vou pegar esse dado que o Arduino me enviou e vou chamar o meu método que está lá no WebSocket, chamar o meu método enviar mensagens cliente. Observem que esse método aqui, pessoal, a gente tinha criado e ele é um método estático. Tranquilo? Então tem aqui no meu WebSocket, ele é um método estático. Por que ele é um método estático, pessoal? Porque essa minha variável aqui,
ela é estática. Por que ela é estática? Ela é a mesma, pessoal, independente de quantas instâncias desse WebSocket foi criado. Tranquilo? Para não acontecer o problema de ficar recriando isso daqui e perder sessões que foram armazenadas. Então eu chamo o meu método enviar mensagens cliente com a mensagem que ele é do Arduino. Então o que é a ideia, pessoal? O Arduino mandou um dado para a minha aplicação web, a aplicação web lê aquele dado, aquele conjunto de caracteres. Uma vez que ele leu aquele conjunto de caracteres, ele pega o WebSocket, a nossa classe WebSocket, e repassa essa string para que ela seja enviada para todos os clientes. Tranquilo? Então, basicamente, o que ele faz é isso. O Arduino envia para a nossa aplicação web, a aplicação web pega todo mundo que está conectado e envia para eles. Tranquilo? Então, bem simples esse raciocínio. Então, se lembram lá que está lá no nosso Arduino, toda vez que a posição do servo ia mudando, ele ia enviando ali para a nossa telinha. É basicamente esse dado que ele vai receber aqui. Toda vez que o Arduino mandar um dado para a gente manda para todo mundo que está conectado. Então, essa primeira parte que é basicamente de receber os dados. A próxima parte que eu vou colocar aqui, pessoal, é a de que ele vai enviar um dado para o Arduino. Então, esse aqui era a leitura dos dados do Arduino e aqui vai ser o envio dos dados para o Arduino. Coloquei aqui errado, pessoal, output string. Então, pessoal, ó, o que a gente vai fazer aqui? Nesse momento aqui, eu tenho essa minha variável output string, que vai ser como se fosse um buffer, onde toda vez que eu colocar um dado nessa minha variável, ele vai enviar para o Arduino. Então, tudo que eu escrever nesse output, ele automaticamente, a minha aplicação Java, envia para o Arduino. Tranquilo? Então, esse método aqui, ó, enviar mensagem Arduino, o que ele vai fazer para a gente? No momento que eu chamar esse método enviar mensagem para o Arduino, ele vai pegar essa minha string aqui e enviar para o Arduino. Da mesma forma que a gente fazia com aquela interface do monitor serial. Tranquilo? Então, eu pego aqui o meu buffer e dou um write. Ou seja, eu vou pegar essa mensagem aqui e escrever no meu buffer, no meu output, no meu output string. Esse mensagem.getBytes, pessoal, é porque eu tenho de escrever, na verdade, um vetor de bytes. Então, por isso que eu pego uma string e transformo aquilo ali em um vetor de bytes. Okay? Então, esse getBytes faz basicamente isso para a gente. Então, isso aqui é tudo para a gente enviar um dado para o Arduino. Então, aqui ó, a gente já fez a leitura, já fez a escrita para o Arduino, e agora nós vamos fazer o terceiro passo, que é o quê? Conectar no Arduino. Tranquilo? Então, esse é o nosso último passo da nossa aplicação. Pessoal, agora aqui tem uma parte bem importante, que é essa daqui, que já vou explicar para vocês. Mas já de antemão, eu já vou informando isso para vocês, porque é uma parte que a gente tem de tomar realmente certo cuidado, porque isso aqui geralmente pode acontecer alguns probleminhas na hora de executar, que a gente
não vai às vezes conseguir identificar o porquê. Se aqui estiver errado e vocês não souberem o que está acontecendo e o que precisa ser alterado para funcionar. Então, pessoal, ó, esse método aqui ele vai ser responsável por abrir a porta serial. Então, ele vai abrir para mim a porta serial e ele vai abrir, pessoal, usando essa frequência de comunicação com a porta serial. Então, lembrem-se que lá no Arduino eu coloquei serial.begin 9600. Então, esse valor aqui é o mesmo que estava lá. Estou colocando aqui também o valor da porta. Então, observem que na hora que eu selecionei lá no Arduino a porta, qual que é a porta, eu tenho de vir realmente também estabelecer a mesma porta, ou seja, precisa ser a mesma porta, né, que é usada no Arduino. Tranquilo? Então eu tenho de verificar qual que é a porta que está conectado ao meu Arduino para a gente poder realmente estabelecer essa comunicação. Ok? Então esses dois parâmetros aqui, eles podem realmente variar. O 9600 geralmente é o valor padrão que a gente usa de taxa de comunicação. Mas a porta serial, isso aqui, pessoal, é quase certo que vai mudar aí no computador de vocês. Tranquilo? Então verifiquem qual que é a porta serial e venham e ajustem aqui. Então feito isso, com o port identifier, então essa primeira parte aqui, pessoal, do nosso código, ainda falta um pouquinho. Essa daqui, a gente pega o identificador da minha porta, baseado naquele nome que eu passei, no caso que seria o CON6, por exemplo. Tranquilo? Então, pega o identificador da porta. Nesse método, nessa linha 45 aqui, nós abrimos a comunicação com a porta serial. Lembrando, pessoal, tomem cuidado para não deixarem a ideia do Arduino lá com o monitor serial aberto, porque se o monitor serial estiver aberto, a gente não consegue duas aplicações usando a mesma porta serial. Tranquilo? Então tomem esse cuidado. Então aqui eu estou pegando a porta serial e estou dando um open, ou seja, estou abrindo. Esse aqui é um nome qualquer que eu coloco, pessoal, é como se fosse identificador ali na porta. Se quiser colocar outro nome eu posso, eu geralmente pego esse padrão. E aqui é o delay, pessoal, que ele espera para abrir a porta de comunicação com o Arduino. Ou seja, se é até 2 segundos ele não conseguir abrir a comunicação com o Arduino, com a porta serial, ele dá um erro. Tranquilo? Então tem 2 segundos para conseguir abrir essa comunicação. E esse serial port parents, ele basicamente configura para mim parâmetros de como vai ser a comunicação com o meu Arduino. No caso aqui o mais importante seria esse rate aqui, que é a frequência de comunicação, que no nosso caso é 9600. Esse Enable Receive Timeout e Threshold é basicamente
como se fosse um delay que ele tem para receber os dados. Então tem ali 1 segundo para receber os dados toda vez que ele lê lá do Arduino. Então aqui, pessoal, essas últimas 4 linhas de código que a gente está fazendo. Aqui eu estou criando o buffer de entrada, então toda vez que os dados forem entrados, eu pego lá na porta serial e crio aqui, guardo nesse buffer, nessa variável input. Toda vez que eu for escrever alguma coisa para minha porta serial, é simplesmente escrever aqui nesse buffer no output stream, no caso seria nessa variável output. E aqui, pessoal, eu estou identificando para minha porta serial quem que é o método que vai tratar o recebimento das mensagens. Então esse add event listener, ele basicamente está passando o this. O que é o this? É a minha própria instância dessa classe serial. Se a gente for ver aqui, ó, pessoal, esse método add event listener, ele espera receber um tipo, uma variável do tipo serial port event listener. Então aqui, ó, se a gente for ver aqui, ó, o tipo dessa minha classe é exatamente serial port event listener, porque está implementando a minha interface. Então por isso que toda vez que ele chama esse método aqui, ó, porque eu indiquei para ele. Poderia ser uma outra classe, mas nesse caso é ela mesma. E esse notify on data available é basicamente toda vez que tiver dados disponíveis, ele notificar para mim o método que eu registrei ali para minha porta serial. Então basicamente, pessoal, esse é o método, toda a minha classe responsável por tratar o envio de dados para o Arduino, o recebimento de dados enviados pelo Arduino e também por abrir a porta de comunicação com o meu Arduino. Tranquilo? Agora a gente tem de vir aqui, ó, no nosso WebSocket e fazer algumas pequenas alterações, que são as seguintes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar essa minha variável estática, ou seja, independente de quantas vezes que essa classe aqui for instanciada, essa minha variável aqui é o mesmo valor, tranquilo? Minha variável serial. Essa serial, ela basicamente, ela vai guardar aí pra gente a minha comunicação com o Arduino. Então aqui, esse static aqui, esse static, ele basicamente é como se fosse um construtor estático. O que seria um construtor estático? Seria assim, na hora que a minha aplicação levanta, ele roda esse método aqui uma vez, e apenas uma vez. Tranquilo? Então é basicamente isso que ele faz, ou seja, na hora que a aplicação levantar, ele chama para mim esse construtor estático. Beleza? E toda vez que ele chamar esse construtor estático, o que vai fazer? Ele vai abrir a porta de comunicação com o meu Arduino. Tranquilo? Então, bem interessante. Então aqui basicamente eu vou criar a comunicação com o Arduino e abrir essa comunicação. Tranquilo? E agora, pessoal, a gente vai alterar aqui algum pouquinho os códigos. Na verdade, só remover aqui, ó, esse enviar mensagens clientes para os clientes, eu vou vir aqui e colocar assim, ó, serial.enviar mensagem para o Arduino. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Na hora que o browser me enviar uma mensagem, eu vou repassar essa mensagem para o Arduino. Por isso que eu estou pegando aqui, ó, porta serial, comunicação serial, e envia as mensagens para o Arduino.
Tranquilo? Então, a hora que o browser enviar a mensagem, eu envio ela para o Arduino. Só isso. Tranquilo? Então, pessoal, basicamente nosso código aqui está pronto. Aí falta um pequeno detalhezinho. Tranquilo? Eu vou deixar esse detalhe para testar o nosso código no nosso próximo vídeo. Ok? Então, no nosso próximo vídeo, eu venho aqui e volto dessa parte testando a nossa aplicação. Então, um abraço, pessoal. Obrigado e até mais.